Bota arroz. Tati do povo. Boa noite, Tati. Cá estamos nós mais uma vez. O Joãozinho, João, a Janaína Borba, da primeira igreja de Jair. Janaína Borba, seja bem-vinda. Ana Paula. Ana Paula e o estudioso Adilson. Seu Carmelito. Carmelito, seja bem-vindo, seu Carmelito. Gilberto. Gilberto Schweitzer. Cleison. Cleilson. Midian. Midian Schweitzer. Emílio Schweitzer. Marcos de Selene. Marcos. Seu Augusto. Seu Augusto. A Ângela. Chega, Ângela. Davi Celso. Davi Celso, seja bem-vindo. Vamos compartilhando, gente. Vamos compartilhar bastante. Quanto mais compartilha-se, mais se evangeliza. Loiri Pessoa. Loiri Pessoa, bem-vindo. A Marilza. Mareuza, bem-vinda, Mareuza. Saudade. Saudade de todo mundo. Dona Ilma. Dona Ilma. Seu Getúlio, pra ver. Seu Getúlio. Bem-vindos. A Gilberto foi. O Gilberto. A Mídia falou, Gilberto, sua linda esposa Mídia. Ore por nós, fizemos 29 anos de casado. Gilberto. E a sua linda esposa. 29 anos de casado. Michele Freire. Michele Freire. Bem-vinda. A Mídia pediu oração por eles. Estamos orando, Mitch. Vamos orar por vocês para mais 29. Thaís.
Thaís. Paulo de Tarso Brito. Paulo de Tarso Brito. Seja bem-vindo, Paulo. A Lília. Lília. A Michele Freire está pedindo oração por ela e pela família. Alô, Michele, vamos orar por você e sua família. Bruno. Fala, Bruno. Dona Edna, seu Osvaldo. Dona Edna e seu Osvaldo. Ontem eu dei ideia de a gente fazer uma tainhada. A gente faria uma tainhada na igreja e fazer uma live. O pessoal ia abrir uma live. Não gostaram da ideia. Vai que a tainha tem coronavírus. Compartilhem. Sempre. Tio Jorge. Janaína. Fala, Jorge. Janaína. Jaque. Jaque. Poliana Buarque. Poliana Buarque. Bem-vinda. Deus te abençoe, querida. E o Paulo fez? A Tati, né? Já entrou? A Tati é a primeira. A Tati é a primeira. Depois é a Mid. Depois entra a Mid. Uma disputa aí, hein? O Railton, de Guaramirim. O Railton, de Guaramirim. Railton, Gente de boa. Guaramirim. Deus te abençoe, Railton. Gente boa. A Rosa Deodoro. Rose. A Ângela falou que já compartilhou. É isso aí, Ângela. A Rose e o Railton botou. DiCaprio. Grande Durval. Teodoro. O Railton botou grande Durval. Duval Grande. É mais fácil Duval Grande do que Grande Duval. Já estamos quase começando o culto desta noite. Caroline. Caroline. A Carol vai ter mais uma menina. Mais uma menina, Caroline? Mais uma menina. O Eduardo. Já Deus é bendito, que eu não mudei de moleque. Fala, Jaque, Eduardo. Chega em teus bons e serás um deles. Meus irmãos, nós vamos dar início. Nós vamos dar início. Johnny de Emília. Johnny, seja bem-vindo, Johnny. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico dessa noite com uma oração. Oremos, irmãos.
Senhor Deus, nós, nesse instante, nos propomos a estudar a Tua Palavra. Sabedores, ó Deus, que não temos a competência adequada para atingirmos, ó Deus, a sabedoria nela embutida. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, que Tu venha nos orientar, nos iluminar, para que possamos juntos, ó Deus, compreender a Tua Palavra e que o Espírito Santo aplique em nossas vidas, no nosso dia a dia, num aprendizado prático. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado e a nossa falha e esteja conosco nesse momento. É o que nós pedimos em Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir o texto que servirá de base para a meditação desta noite, está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, do versículo 30 até o 34. Atos, capítulo 17, do versículo 30 ao 34. Após o Paulo fazer aquele discurso em Atenas, onde ele vai realmente descobrir lá um local que não tem Deus nenhum e lá está escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo começa o seu discurso a partir daí. Quando ele conclui o discurso, falou contra os deuses estranhos, pregou sobre o verdadeiro Deus, ensina sobre o verdadeiro Deus. Aí quando chega no versículo 30, aí ele vai dizer algumas coisas nas quais nós vamos estudar essa noite. Como um bom pregador que ele era, ele dirige a palavra dele, ele leva o evangelho, ele fala do Deus verdadeiro, e depois então ele vai usar uma mensagem de arrependimento. E ele começa então no versículo 30 dizendo o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso que ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Meus irmãos, nós vamos estudar essa noite a respeito do arrependimento. O que é arrependimento, o que não é arrependimento. Mas o arrependimento em si, ele é evidência da nova criatura. O homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa convertida, quando ela peca, ela não se sente bem. Ela não gosta do que fez. Ela tem no coração dela, o coração dela se aperta e ela então passa a avaliar aquilo tudo que fez e comparar o que Jesus Cristo fez pela vida dela. E nesse instante surge no coração do verdadeiro cristão, do verdadeiro filho de Deus, o arrependimento. Arrependimento é evidência de uma salvação. Um arrependimento sincero e profundo. Mas tem muitas coisas que surgem no coração de uma pessoa que não é arrependimento. E por isso, o verdadeiro salvo, ele se arrepende profundamente de seus pecados. E nesse texto, Paulo vai nos levar a uma meditação sobre, de fato, o que é arrependimento. Tá? A primeira coisa que nós vamos estudar, meus irmãos, que surge nessa frase de Paulo, é o que é arrependimento. Primeiro ponto é esse. Primeira coisa que nós temos que botar no nosso coração é que arrependimento não é o mesmo que remorso. Às vezes uma pessoa peca, comete um pecado, mas ela não sente, na realidade, chora, não tem sentimento de tristeza pelo seu pecado. Ela tem um sentimento de culpa, que não é arrependimento.
Nós temos que aprender bem a definir estas coisas, porque de repente, quando pecamos, fazemos alguma coisa que desagradou a Deus, que desobedeceu a lei de Deus, e ao invés de sentirmos realmente repulsa pelo pecado, e realmente não desejar mais pecar, podemos desenvolver simplesmente um sentimento de culpa, um remorso. Isso aconteceu com Judas. Judas, quando peca, quando cai em si, ele não se arrepende. O que ele faz? Ele tem um sentimento de culpa grave, sou culpado, e a reação dele foi o suicídio. Sim, meus irmãos. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é algo muito mais precioso. E também não é apenas uma pessoa reprovar o seu pecado. Não é reprovar certas ações. Arrependimento não é uma pessoa fazer alguma coisa errada e reprovar. De fato, o que eu fiz está muito errado. Existe também, não é arrependimento. Né? Não é arrependimento, certos pecados seus frutos maus da natureza, que não está sendo levado diante do altar de Cristo para a cura. Não está sendo tratado. E a pessoa está sempre caindo naqueles pecados. Sabe por quê? Porque ela não se arrependeu. E quando uma pessoa não se arrepende, a tendência dela é repetir porque ela não sente nada. Aquilo simplesmente entra como se fosse um remorso, como se fosse um sentimento de culpa, mas nada. E logo em seguida está exposto aos mesmos problemas e está lá caindo de novo em pecado. Torna-se um hábito. Os filhos de Deus realmente se arrependam. Por isso Paulo, quando acaba de pregar, ele diz bem claro ali que Deus marcou um dia para julgar a terra e que todos se arrependam. E é necessário fazer isso. O arrependimento, portanto, é reprovar na presença de Deus uma árvore que produz os frutos. Sim. Arrependimento verdadeiro é que quando nós pecamos, nós buscamos em oração diante de Deus para Deus eliminar a causa do pecado. O que me levou a pecar? Foi o desejo pelo sexo? Foi o desejo pelo dinheiro? Foi alguma coisa que faz parte do meu caráter que não foi mudado? Que eu não mudei ainda porque eu estou simplesmente negligenciando o princípio da santificação, que é procurar a perfeição constantemente, através da palavra de Deus, colocando em prática. Quando uma pessoa que se arrepende, ela olha para dentro dela, ela sabe onde é que está aquela árvore que produziu aquele fruto. E ela vai lá dentro do altar de Deus e fala para o seu Deus eliminar, matar aquela árvore, matar aquelas coisas que estão ali. Nós temos que matar a causa do pecado. Nunca esquecemos, meus irmãos, disso. Temos que matar a origem do pecado, porque senão ele volta. Volta. E caímos no mesmo problema. Por isso nós temos que retornar a isso e eliminar o pecado. Com certeza. Então, por que é necessário se arrepender? Por que é necessário se arrepender baseado na palavra de Deus? Está no versículo 31, é muito fácil nós observarmos. Porque Deus vai pedir contas. E Ele marcou um dia para julgar o homem. Ele notifica. Ele dá uma notificação, está aqui na Bíblia. Você recebeu essa notificação. Porque Deus resolveu um dia, marcou um dia, julgar o homem através de Jesus Cristo, o varão, que Ele preparou para isso. E é interessante que Ele vai pedir conta da sua vida, da minha vida, da vida de todos os seres humanos. Ele quer saber por que está acontecendo essas coisas, que aconteceu, que não se arrependeu, que não buscou arrependimento. E segunda coisa, meus irmãos, sabe por que é necessário? Porque nós não podemos enfrentar o futuro sem liquidar o passado. Lembre-se disso. Não existe como nós enfrentarmos o futuro sem liquidar o passado. Essa questão de uma pessoa que peca e não se arrepende, ela está ligada ao passado. Ela não se desligou daquilo ainda. Como que ela vai enfrentar o futuro? Como vocês acham que uma pessoa vai chegar? Como nós podemos achar que uma pessoa vai ter um dia de culto diante de Deus, para prestar um culto no domingo, ou numa escola dominical, ou num estudo bíblico, ou numa reunião de oração, se ele não consegue perceber que ele tem coisas para trás, está devendo? Tinha que ter pedido perdão lá atrás.
A Bíblia é muito clara. Se pecares, arrependa-te do teu pecado e peça perdão. Mas quando nós não tratamos disso, sem liquidar o passado, você tem para problema no futuro. A palavra de Deus diz em Isaías 59 o quê? Os meus ouvidos não estão tapados, minhas mãos não estão encolhidas, mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o vosso pecado. Trata de resolver os teus pecados. Bota uma coisa no coração, meu irmão. Se você não se arrependeu, se nós não nos arrependemos, as nossas orações estão interrompidas. Deus não vai ouvir mais nossas orações enquanto não botarmos no nosso coração que temos que recorrer a um arrependimento sincero e profundo diante de Deus, pedindo a Deus orientações necessárias para não cair em pecado de novo. Porque só assim Deus vai poder atender nossas orações, porque Deus não pode atender. Deus não pode atender orações daqueles que estão pecando e não estão interessados em mudar de vida, porque Deus vai estar premiando o pecado, vai estar premiando as más ações. Então não há uma resposta. Por isso nós temos que solucionar o problema do presente para enfrentar o passado, para resolver os problemas do passado, para enfrentar o presente, o futuro, quando chegarmos diante dele. Tem uma outra coisa muito mais séria ainda. Porque o poder do pecado em nós aumentará. Se não for reprovado inteiramente, sinceramente. Nós temos que botar isso no nosso coração. E nunca esquecer isso. Tá? Nunca esquecer esse fato importante da nossa vida. Por quê? Por que ele aumenta? Por que ele agrega? Um abismo chama outro abismo. Já prestou atenção nisso? Uma pessoa peca, não se arrepende do seu pecado, não trata daquilo, acha que vai continuar tudo muito bem, e daqui a pouco está cometendo os mesmos erros, comete os mesmos pecados, não há mudança nessa vida. E a pergunta é, como está a tua vida espiritual hoje? Como está a sua vida espiritual? Como estão os seus relacionamentos? Será que existem pecados não confessados? Será que existem pecados que não foram levados diante do altar do Senhor Deus? Quantas famílias estão tendo problema de pecados ocultos, escondidos, que não querem confessar? Confesse ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo deixou muito claro. Se algum irmão tiver alguma coisa contra vós, deixai a vossa oferta no altar, volta lá e acerta com ele. Isso! Nós não podemos, meus irmãos, dar continuidade na nossa vida quando pecamos. E a coisa mais séria que existe, que é quando não surge o sentimento de arrependimento. Quando no nosso coração nós não nos arrependemos. Arrependimento é coisa muito séria na vida do crente. Porque o homem tem que pedir perdão. O homem de Deus, ele pede perdão. A nova criatura, ela não fica feliz com o pecado. Não adianta você dizer para mim que uma pessoa que é crente, que é salva no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma pessoa que se sente feliz, que dá continuidade naturalmente na sua vida quando peca. Quando um crente prega uma simples mentira, aquilo fica batendo na cabeça dele, por que eu menti, por que eu falei assim? Quantos pecados, meus irmãos, nós classificamos como pequenos, e aquilo fica martelando na nossa cabeça. Sabe quem é que está martelando? É o Espírito Santo. Você é nova criatura, amado. Você é nova criatura. Nós somos filhos de Deus. O pecado é algo estranho para nós. Mas se nós não confessarmos, se nós não tratarmos do pecado, o que acontece com o pecado? Ele cresce. E nós temos que tomar muito cuidado, que nós podemos passar, tá, a tratar o pecado com carinho, a tratar o pecado com amor. Sim. Eu não me lembro se eu contei aqui essa questão da ostra. Vou repetir o exemplo para aqueles que ainda não ouviram. A ostra não se alimenta. Ela não tem barbatana para nadar. Então ela abre a concha e os alimentos vêm pela corrente marinha e vai entrando. Aí um belo dia entra um caroço de areia.
E quando ela fecha a concha, aquele caroço da areia começa a incomodar ela. E o que ela faz? Ela começa a rodear ele, vai rodando ele com aquela gosma que ela tem dentro e deixa ele redondinho. Aí ele começa a deslizar dentro dela de novo, aí não machuca mais. Meus irmãos, pecado não confessar pecados, meus irmãos, que as pessoas vão cuidar dele de tal forma que se torna precioso para a vida dele. Ao ponto de se tornar, meus irmãos, indispensável na consciência dele. Se você pecou, se nós pecamos e não sentimos nada, nós temos que tomar muito cuidado. Se nós não estamos chorando por causa dos nossos pecados, nós temos que levar o nosso pensamento a Deus e pedir a Deus a bênção do perdão. Pedir a Deus em oração: Senhor, quando eu pecar, me leve ao arrependimento. Não me deixe ficar satisfeito com o pecado. Não me deixe, Senhor Deus, me faça chorar, me faça cair. Faça, Senhor Deus, eu cair em si. Aplica, Senhor Deus, na minha vida a tua palavra. Sim, meus irmãos, nós não podemos deixar de confessar o nosso pecado, porque ele pode aumentar. Ele é vivo. Estou lembrando quando o rei Saul, pegou a Abimeleque e guardou lá, no Agaque. Quando o profeta Samuel chegou lá, fez o quê? O que ele está fazendo aqui? Mata esse homem. Passou a mão da espada e arrancou a cabeça. Sabe por que ele fez isso? Porque se não fizesse isso, a tribo ia continuar e logo em seguida estava atacando Israel de novo. Meu irmão, o pecado volta. O pecado volta do passado para te cobrar. O pecado volta do passado para nos denunciar. Temos que tomar muito cuidado quando tratamos com ele. O entendimento, meus irmãos, é algo que a nova criatura tem dentro de si. Ela tem consciência, ela não gosta do pecado. O pecado para ela agora é indesejado. Ele agora incomoda. Ele agora faz chorar. Porque ele ama Jesus. Você passou a amar Jesus. Gosta de Jesus. E quando nós pecamos, nós ferimos o nosso relacionamento com ele. Ele deu a vida dele por nós. Olhe para aquela cruz e vê se nós podemos realmente não sentir nada quando pecamos. Sentimos. Se não estiver sentindo nada em você, avalie a tua salvação correndo. Avalie sim, examine-se a si mesmo. Se é que estás em Cristo, diz Paulo lá em Coríntios. Porque essa avaliação é extremamente necessária. Me avaliar é necessário para me saber se já não estou pegando gosto pelas coisas do mundo. Por isso que quando eu peco, eu fico triste, eu estou tentando acertar. As pessoas tentam acertar o Filho de Deus, está numa caminhada de santidade. O Filho de Deus é visto por Deus como santo. Ele está caminhando em direção à santidade. Ele tem como alvo a cruz de Cristo. Ele tem como alvo a Jesus Cristo. E a pergunta que surge é: e quando eu tropeço e caio? Será que eu me acomodo? Não. A nova criatura não aceita isso. Ela tem consciência que tem que acertar. Estava se esforçando para acertar. Não buscou o pecado. Não desejou o pecado. Não faz parte mais da natureza dela isso. Ela não quer mais. Ela é fraca, é pecadora, pode cair e cai. Nunca esquecer que cai. Agora, depois que cai, que reação nasceu no coração? Que tipo de coisa surgiu no seu coração? O que tem surgido no nosso coração diante de situações como essas? O povo de Israel, esse pessoal de Atenas ali, tinham feito um monte de deuses estranhos da toda parte. Quando Paulo escreve para eles, vai dizendo assim: olha, Deus marcou um dia para julgar a terra, hein? E notifica a todos os homens que se arrependam. Se arrependam, porque existe uma urgência nisso. É urgente se arrepender, não brigue com o pecado. Você pode partir daqui sem dar tempo. Cuidado. Procura botar o teu joelho no chão. Pecou, bota o joelho no chão. Pecou contra a esposa, bota o joelho no chão, porque antes de pecar, você pecou contra Deus. Se pecares contra o marido, bota o joelho no chão. Se os teus filhos estão pecando, bota o teu joelho no chão e intercede por eles. Arrependimento profundo no coração é quando nós descobrimos simplesmente, alguém me disse certa vez, porque quando você vai ver lá no grego esse negócio do pecado, ele vai dizer assim: pecado é errar o alvo. Você sabe o que eu digo para você sobre errar o alvo? O pecador nem quer acertar o alvo.
Ele nem aponta para o alvo. Ele não era o alvo simplesmente porque ele atirou a favor do alvo com a intenção de acertar, não. Ele errou o alvo mesmo, ele não quer mesmo, ele gosta do pecado. Toma cuidado. Se nós somos pecadores, tem coisas que nós fazemos nas nossas vidas porque gostamos. Por isso que tem que ser destruído, tem que ser eliminado. Mas quando nós nascemos de novo, isso acabou. Nós temos condições de nos esforçar, de procurar santidade, de procurar a palavra. Pecamos? Sim. Não tem ninguém que não vai pecar depois de salvo. O segredo é, o que você sente quando peca depois que você aceitou Jesus? Depois que você diz para você mesmo que agora eu tenho Jesus no meu coração, a pergunta que surge é, o que você tem no seu coração? O que você sente no seu coração quando peca? Porque desse tipo de sentimento vai ter quem somos. É desse tipo de sentimento que você, naquele momento que errou, naquele momento que o pecado entrou como um elemento estranho, ele vai te confrontar, ele vai te humilhar. A tua consciência vai ser levada em jogo. Aquilo que você conhece da palavra de Deus. E a pergunta que surge é, não sentiu nada? É impossível um crente salvo não sentir nada. O pecado é estranho agora. Ele peca. Por isso ele corre para o arrependimento. Ele se arrepende, ele corre para Deus e pede perdão. Pede perdão. Tá? Corre lá e pede. Agora a pergunta que surge é, quando é que eu devo me arrepender? Será que é amanhã? Depois da manhã? Será que é? Quando é que eu devo me arrepender? A Bíblia diz que é agora. Agora, hoje, não é amanhã. Se você abrir a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, querem ver o que está escrito lá? A respeito do tempo de mudar de vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, capítulo 6, versículo 2 diz assim, ó. Aqui diz assim, presta atenção. Capítulo 6, versículo 2 diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não é amanhã não, hein? Não deixa para amanhã não, acumula. Coisa triste é crente pedindo a Deus, Senhor, perdoa a multidão. O que é isso? Crente pedindo perdão por multidão de pecado? Não. Porque nós pecamos, sentimos, arrependemos, corremos lá e pedimos perdão. Não tem que acumular, virar multidão de pecado. Não é mesmo? Quando? Agora. Hoje. Está com problema? Tem pecadinho escondido? Pecadinho? Não existe pecadinho, hein? Porque a demora endurece o coração. Quem não se arrepende e quem não confessa na hora, quem não busca, sabe o que acontece? O coração vai virando uma pedra. Insensível, calejado. Calejado. Aquele calo que dá na mão que você para de sentir. Pode espetar uma agulha ali no calo. Já tentou enfiar uma agulha no calo, não dói nada. Sabe por quê? Porque está calejado, as células ali morreram. Não tem mais contato com o sistema nervoso. Da mesma forma, o coração fica endurecido, calejado. Calejado, fica duro. Pessoa que tem o coração duro de se arrepender. Porque perdemos a bênção de hoje, se deixarmos de nos arrependermos até amanhã. Isso. Pecou. Corre lá, pede perdão. Arrependido profundamente diante de Deus. Porque Deus vai reter a bênção. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã já é tarde demais. Já passou aquela oportunidade. Ele tinha uma oportunidade boa. Passou. Por que passa? Porque eu não me arrependo. Não é mesmo? Porque eu não me arrependo. Portanto,
Urgência. Quando? Agora. Se arrepende? Agora, hoje. Está com problema em casa, está com problema no trabalho, está com problema em qualquer coisa, está ofendendo pessoas. Hein? Foi atingido, pecou, olhou para uma mulher com intenção impura no coração, desviou o teu pecado, a desonestidade está ali, tem prazer em estar enganando os outros, tem prazer em estar enrolando os outros, é mentiroso. Hã? Não. Se arrepende. Se já pegou o hábito de fazer essas coisas, aí complica. Porque o coração já está duro, já não está mais sensível, não tem mais maleabilidade, não é mais maleável por Deus. Deus não mete nele, é duro como uma pedra. Deus falou isso para Israel. Teu coração é duro. Duro. Eu vou com ponta de ferro. Aí é tão duro que o Senhor Deus vai fazer usar diamante. Coração duro igual diamante. Que isso? Vamos se arrepender, tá, queridos? Pecou. Agora, se você não sentiu nada, o maior problema do mundo, o maior problema que existe entre o pecado e Deus é quando nós não sentimos nada. Não sentiu porque pecou. Não sentiu. Aí complicou. É mais sério, muito sério. Porque você está calejado, você não está ligando mais. Nós não estamos mais ligando para as coisas. Aí pecamos e vamos levando a vida. Aí peca de novo, vai levando a vida. O coração vai ficando duro. Daqui a pouco está tão calejado que não sabe distinguir mais entre a verdade e o pecado que está ali ao redor dele. Quando que devemos? Agora. Mas tem ainda um quarto ponto interessante nessas frases aqui. O que pode produzir o arrependimento, hein? Você sabe o que pode produzir? O que acontece quando uma pessoa se arrepende? Quando uma pessoa se arrepende, meus irmãos, a primeira coisa que existe que produz a bondade de Deus. Vamos de novo lá no texto de Romanos 2,4. Quer ver? Romanos, logo depois de Atos, você vai achar Romanos. Estudioso da Bíblia sabe disso. Romanos 2, lá no versículo 4. Olha o que diz lá. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, ignorando a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Deus é tão bom que nos conduz ao arrependimento. Está aqui no texto. Ele é tão bom conosco que ele nos leva para o arrependimento. A primeira coisa que nós vamos ter como experiência quando nos arrependemos do nosso pecado é descobrir como Deus é bom. Ele nos leva ao arrependimento, aí nós temos uma experiência nova com Ele. Uma experiência agradável com Ele. Somos perdoados por Ele. Somos perdoados. Meus irmãos, o que produz o arrependimento não é um inferno, não, hein? Ainda que isso seja salutar. É salutar ter medo do inferno, viu? Mas isso não leva você ao arrependimento. Não leva. O arrependimento é produzido por princípios básicos da palavra de Deus numa criatura que o pecado se tornou estranho, o pecado espeta, machuca, dói, não deixa dormir. Ele produz isso. A longanimidade de Deus que se trata com paciência, que nos trata com paciência. Nós aprendemos a paciência de Deus no arrependimento. Isso. Meus irmãos, Manassés foi o mais ruim que teve Israel. Levou Israel ao pecado. Governou mais de 50 anos levando Israel a pecar. Matou os filhos dele oferecendo para ídolos. Botou poste ídolo todo ao redor de Israel. Botou ídolos dentro do templo. O homem era ruim. Você sabe o que Deus fez com ele? Passou a mão nele, botou num gancho, amarrou, pendurou numa jaula, levou para o cativeiro. Lá, ele se arrependeu profundamente do pecado que cometeu com o Senhor Deus. Contra Deus. Você sabe o que Deus fez com ele? Se fosse nós matávamos e jogava fora. Mas ele não. Quando ele se arrependeu profundamente, Deus foi lá, tirou ele do cativeiro,
devolveu para Israel, restituiu todo o reino dele, porque a primeira coisa que ele fez foi destruir tudo que tinha de poste de ídolo. Ele acabou com aquilo tudo, arrependimento. E assim, meus irmãos, nós limpamos, nós fizemos uma faxina. Meu irmão, o arrependido faz uma faxina na sua vida, tira lixo de tudo que é cantinho. Nós temos mania de deixar os cantinhos do coração acumular lixo. Faz uma faxina. Faz faxina, limpa, tira. Deixa ele limpinho na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece o coração mais do que qualquer um de nós. Eu esquadrinho, sabe o que é esquadrinhar? É andar pelos cantinhos, é andar por dentro do coração. Portanto, nós aprendemos sobre a paciência de Deus, a longanimidade de Deus é longânimo. Ele é. Amanhã ele vai. Não, depois da manhã ele vai. Mas presta atenção, longanimidade também tem um tempo. Lembra do Sodoma, hein? A bondade de Deus que quer abençoar-nos logo que estejamos dispostos a receber a sua bênção. Deus quer abençoar logo que estejamos dispostos. Meus irmãos, Deus valoriza qualquer esforço que você faça. Qualquer esforço que você faça, Deus valoriza. Ele está lá esperando você falar assim, eu vou mudar dele, te ajuda. É igual Jesus Cristo perto de Pedro, lá, estão lembrados lá? Quando Pedro caiu, começou a se afundar, ele clamou socorro. Quando ele pediu por socorro por Jesus, imediatamente Jesus estendeu a mão. Porque ele fez um esforço de pedir, de se humilhar. Isso. Meus irmãos, o arrependimento produz isso. E Deus já quer abençoar. Deus quer abençoar. Vamos se arrepender dos pecados. E que resulta isso? O que o arrependimento resulta? Qual é o resultado do arrependimento? Nós aprendemos o que ele produz, nós aprendemos o que é agora, não é? E tem que ser urgente, mas nós também aprendemos que ele produz algo. O arrependimento produz fé. Isso mesmo. Ele produz a fé, tá? Porque quando alguém julga seu mal, ele procura o bem. Quando alguém se julga a si mesmo, ele começa a procurar o bem. Ele faz uma avaliação de si e descobre que não presta. Olha para dentro de si e vê que o que tem dentro dele é ruim. Então ele leva diante do altar de Deus, ele pede perdão, pede misericórdia. Ele procura o bem. Ele começa a fazer a coisa direito. Ele começa a fazer a coisa correta. Se ele enganava, ele vai deixando de enganar. Se ele tinha problemas de sexo, problema de dinheiro, problema com honestidade, com seriedade, ele procura agora mudar o quadro. Esse é o verdadeiro arrependimento, é não repetir os mesmos erros. Isso mesmo, meu irmão. Nós só damos um testemunho de verdadeiro arrependimento para nós mesmos quando nós estamos expostos aos mesmos problemas que nos fizeram cair no passado e não repetir-os no presente, não repetir-os de novo. Isso é evidência de arrependimento. O arrependimento só é arrependimento para com Deus, resulta em fé em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos. Se é arrependimento, ele vai resultar em fé em Cristo Jesus. Você está salvo. Se é verdadeiro o seu arrependimento, às vezes a pessoa fica dizendo, será que eu estou salvo? A avaliação é uma delas do arrependimento, a evidência do arrependimento ao seu próprio coração, numa autoavaliação, onde você se sentiu perdoado, aliviado do seu pecado. Se você está tendo problema, confessa o teu pecado, você vai se sentir aliviado, porque realmente a tua fé te levou a Jesus Cristo te levou ao Pai, e você foi perdoado. Foi perdoado naquela cruz. Deus está aplicando algo que Jesus fez por nós. Produz frutos dignos do arrependimento. É ou não é? Você se sente feliz, alegre. Quer viver feliz, quer viver alegre? Quando cometer um pecado, quando cometer algo que vai te prejudicar, quando cometer algo que vai nos levar para o buraco, vai nos deixar tristes, vai criar separação, vai criar dor, vai machucar alguém, você evita, você se arrepende, você confessa, nós confessamos o nosso pecado.
e começamos a mudar a nossa conduta, mudar a nossa direção. E você vai ser feliz. Você vai ser feliz com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família. Se a sua família não vai bem, coloca no coração, faça uma autoavaliação. Se você não está bem com Deus, faça uma autoavaliação. Você vai encontrar, nós somos as únicas pessoas que sabemos aonde caímos. Essa é a mensagem de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e volta. Lembra lá, Apocalipse 2? Dá uma olhadinha lá. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta. Deus é assim, meus irmãos. Quando ele fala para Israel assim, quando te arrependeres, ele fala de Jeremias, quando te arrependeres, volta para mim. É um clamor divino, que coisa impressionante. O Senhor Deus diz assim, quando te arrependeres, volta para mim. Eu te recebo de volta. Isso, amados. O arrependimento é uma bênção na vida do crente. Ele produz frutos de uma relação com Deus abençoadora. Como Deus quer nos abençoar em Jesus Cristo. Como nós nos aproximamos de Deus com um coração humilde, não arrogante nem presunçoso. Porque quem não se arrepende é presunçoso e arrogante. Amados, o arrependimento é extremamente necessário na nossa vida. Que o arrependimento não é? Não é remorso. Não, não é. Não é simplesmente você reprovar suas ações. É reprovar na presença de Deus a árvore. Aquilo que está fazendo nos pecar. E por que o arrependimento é necessário? Porque é necessário, meus irmãos, porque Deus vai pedir conta. É necessário, meus irmãos, que nós temos que liquidar o passado para podermos chegar no futuro. Porque se não confessarmos, meus irmãos, o pecado vai aumentar. E quando? Agora. Porque se nós não confessar nosso pecado imediatamente, com um arrependimento profundo no coração, nosso coração fica duro igual pedra, igual diamante. E o que ele produz, esse arrependimento maravilhoso? A bondade, o amor, a longanimidade, a graça, a misericórdia, uma relação que retorna. É o filho que retorna à casa, é o filho que foi tentado lá fora e caiu e o pai está esperando. Quando ele se arrepende, ele volta. E o pai não está nem em casa esperando. Não, está lá na rua, está lá na esquina esperando, porque ele sabia que o filho ia voltar. Isso mesmo. O que ele resulta? Uma relação de fé e de confiança em Deus. É isso que o arrependimento faz conosco. Desenvolva isso no seu coração, você que é nova criatura. E você que é alguém que não tem Jesus ainda. Você tem toda a sua oportunidade, toda a sua chance. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados e aceite o que Jesus Cristo fez naquela cruz para salvar você. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Nos mantendo sempre diante da sua santa presença. Vamos orar para encerrar esse momento de culto. Santo Deus, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, por tua graça e misericórdia agora conosco. Orienta-nos, fortaleça-nos em Jesus Cristo, teu Filho amado. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado. Leva-nos, ó Deus, constantemente ao arrependimento, para que nós não venhamos a acumular pecado, não vamos endurecer, Senhor Deus, o nosso coração diante de ti. E aquele que ainda não tem Jesus, ó Deus, leva o Senhor Deus a um confronto com aquela cruz, para que ao olhar para aquela cruz, ó Deus, ele sinta no seu coração o quanto ele necessita dela. O quanto ele necessita daquele sacrifício que Jesus fez, que tu fizeste sacrificando teu filho na cruz. Pai, abençoa, Senhor Deus, todas as pessoas que têm participado e que eles possam, Deus, propagar esse evangelho para outros e que outros também, ó Deus, cheguem a esse verdadeiro arrependimento profundo diante de ti. Perdoa, Deus, o nosso pecado, esteja conosco em Cristo Jesus, é o que nós clamamos. Amém, Pai. Meus irmãos, quinta-feira, 19h30. Domingo de manhã. Perdão, quinta-feira é hoje. Domingo de manhã na escola dominical, nós estamos lá, hein? Nós vamos estudando, aprendendo com os casais. E nós vamos estudar no próximo o verdadeiro amor. Verdadeiro amor do casal. Não deixe, estejam conosco. Domingo de manhã e domingo à noite.
Amém? Depois eu vou. Boa noite, irmãos. Até domingo, 9 e 19h30.